confesso que esse texto de hoje é um texto que sempre me intrigou. E ele dá margem para muitas interpretações e para muitas teologias e ensinamentos. Mas eu queria ficar com uma coisa só. E eu pedi a Deus para me dar uma coisa só. Espero que Ele dê para você o que Ele está dando para mim. Deus querido, que o teu coração bata no nosso coração, que a tua voz seja acima da minha, a única que seja ouvida aqui, nesse momento. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje o evangelho do dia, vai estar projetado aí para você, é de Marcos capítulo 9, de versos 2 a... Nós vamos ali até o verso 13. Será que você podia ler junto comigo? 6 dias depois, 3 dos discípulos viram isso acontecer. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. Ali, sua aparência mudou diante deles. Suas roupas brilhavam intensamente, de uma brancura tal que ninguém seria capaz de produzir. De repente, eles perceberam que Elias e Moisés estavam ali também, conversando com Jesus. Então, Pedro interrompeu a conversa. Rabi, que grande momento! Que tal se construíssemos 3 memoriais aqui na montanha? Um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Ele falava sem pensar, apavorado e maravilhado com o que via. Naquele instante, uma nuvem brilhante os envolveu. E da nuvem ouviu-se uma voz: este é meu filho, marcado pelo meu amor, ouçam-no. No minuto seguinte, os discípulos olharam ao redor. Esfregando os olhos, não estavam vendo mais ninguém, a não ser Jesus. Pode parar aí, Andréia. No momento seguinte, esfregaram os olhos e não vendo mais ninguém, só viram Jesus que estava ali. Você ama uma pessoa, ou você ama algumas pessoas, não é isso? Você ama? Você, para amar essa pessoa, você teve que conhecê-la. Mesmo um filho tem que conhecer sua mãe e seu pai para amar. Filho não ama só porque é filho. Filho ama porque conhece que é filho. Conhece sua mãe, conhece seu pai. Há filhos que nascem e não veem seus pais biológicos. Aprendem a amar uma outra mãe e um outro pai. A gente só ama quem a gente conhece. Não dá para amar se a gente não conhecer. E quanto mais a gente conhece, mais a gente é capaz de amar. Principalmente, ou sobretudo, se a gente confiar. A gente vai conhecendo, vai sabendo quem o outro é, e vai confiando, e vai se jogando no braço dele ou dela, e vai acontecendo o nosso amor. Tem um ditado que diz que se você quer conhecer uma pessoa, come um saco de sal. Um saco de 60 quilos. Mas o ditado, sabe por que é assim? Porque ninguém come 60 quilos de sal de uma hora para outra. Leva tempo. Quem cozinha aí, não sei. 60 quilos de sal dá para quando? Dá para um ano? Mais? Mais, né? Olha só. Quer conhecer alguém? Come um saco de 60 quilos de sal. A gente vai conhecendo. Tem casais aqui. Quantos anos de casado, Sueli e Roberto? 58 anos de casado. Eu tinha 2 anos quando vocês casaram.
Vocês já se conhecem plenamente? Quase, né? Mas ainda tem algumas coisas, não tem? De vez em quando, assim? Não? Acha que não? Aí é querer demais. Então, deixa eu deixa eu confirmar minha tese com outro casal. Tem alguém aqui com 2 anos de casado? Mas a verdade é que a gente vai se conhecendo, e na medida que a gente se conhece, vai confiando e vai amando. Não há como a gente amar, se entregar, confiar, se a gente não conhecer. Esse texto que a gente leu é o tradicional texto do Monte da Transfiguração. Quando Jesus transfigura, muda a sua aparência. Diz o texto que depois dele ter anunciado, 6 dias depois dele ter anunciado aos seus discípulos que ele iria morrer, e Jesus faz uma pergunta aos discípulos: quem estão dizendo, quem o povo está dizendo por aí que eu sou? E aí, os discípulos, uns dizem que você é Moisés, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias. Aí Jesus faz uma pergunta, quase que dizendo assim: mas eles não me conhecem, eles não sabem quem eu sou. Vocês sabem quem eu sou? Vocês me conhecem? Quem eu sou para vocês? Perceberam a pergunta de Jesus? Se não me conhecer, não tem como confiar em mim, não tem como caminhar comigo, não tem como me amar. Jesus chama Pedro, Tiago e João, que é o núcleo mais íntimo que ele tem entre os discípulos. 12 discípulos, 3 mais próximos. Você vai sempre ouvir isso. Pedro, Tiago e João. Tinha uma música que a gente cantava lá na infância. Pedro, Tiago e João num barquinho, no mar da Galileia. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus. E Jesus subiu no monte. Domingo passado, a gente celebrou aqui o primeiro domingo da Quaresma. E a palavra-chave era deserto. João Batista aparece no deserto pregando. No segundo domingo da Quaresma, hoje, Jesus sobe no monte. A palavra-chave é monte. E chama lá para o alto seus discípulos. Tinha-se naquela época uma percepção sobre o lugar onde Deus estava mais próximo. Então, quanto mais alto fosse um monte, por exemplo, e você conseguisse chegar lá em cima, você estaria mais perto de Deus. Então tem todo esse simbolismo aqui também. E Jesus sobe nesse lugar, com Pedro, Tiago e João. E lá acontece uma coisa maravilhosa, fantástica. Eles têm uma visão. Jesus muda a sua aparência, porque ele fica com um rosto resplandecente, as suas vestes ficam esbranquiçadas, tudo isso tem um símbolo da pureza, da presença de Deus. E Pedro, afoitamente, como sempre foi, disse assim: mestre, que coisa maravilhosa, vamos ficar aqui, está tão bom. Fico feliz em vir em tua casa, está tão bom. Acho que Pedro cantou essa música lá, estou feliz de estar aqui. Vamos fazer aqui 3 tendas, ou vamos fazer aqui 3 memoriais, um para Moisés, um para Elias e um para o Senhor, e a gente fica aqui, faz uma fogueira e fica com vocês. Jesus adverte-os e diz assim: o que vocês estão falando? O que vocês estão falando? E diz o texto que eles olham de repente e não veem mais Moisés, não veem mais Elias, e só vem Jesus. Não tem como a gente amar quem a gente não conhece. Os personagens principais desse texto: Jesus, os discípulos,
Moisés e Elias. Mas sabe quem é o principal aqui? Sou eu e você. É Pedro, Tiago, João. Sueli, Roberto, Rony, Malu. Seu nome. Marcelo, Cris, Davi, meu xará. Somos nós que estamos ali. Jesus queria que os seus discípulos confirmassem aquilo que Pedro disse quando Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: você é o Filho de Deus. Você é um ungido, você é um enviado. Você é o Deus presente, você é o Emanuel. Você é aquele que veio para acompanhar a gente definitivamente e não largar do nosso pé nunca mais. E Jesus está dizendo isso para os seus discípulos. Só que eles têm um problema aqui. Eles têm um problema de não conseguir enxergar ainda quem de fato Jesus é. Eles colocam Jesus no mesmo patamar de Moisés e Elias. Vamos fazer uma tenda para Moisés, uma para Elias e para você, Jesus. Jesus disse: não me comparem a Moisés e a Elias. E muito cuidadosamente, Marcos, o evangelista, vai pontuar aqui que em Jesus toda a lei e os profetas convergem. Não é isso, professora Ruth? Moisés era o representante da lei. Para o judeu daquela época, Moisés era a última palavra em mandamento para que se pudesse se aproximar de Deus. Elias é o grande profeta que falava da boca de Deus para o povo. Então, quando Deus falava, falava pelo profeta. Elias é o maior representante de todos os profetas. Então, Moisés e Elias tinham que estar ali para continuar dando as regras, Moisés, e falando ao povo, Elias. E Jesus diz assim: esse tempo passou. Hebreus vai nos dizer, e você pode ler depois essa carta aos Hebreus, que tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, hoje definitivamente nos fala por Jesus Cristo. Jesus diz assim: não é Moisés, não é Elias. Vocês estão vendo mais alguém aqui? Só Jesus. E aí, gente, que coisa maravilhosa. Vem uma voz do céu e diz o quê? Este é o meu filho amado, a ele ouvir. Você não tem que ouvir mais Moisés. Você não tem que mais ouvir Elias. Basta ouvir meu filho amado, Jesus. Ele é a perfeita encarnação do Deus vivo, que se manifesta na vida da gente, cheio de graça e de verdade, de amor, de misericórdia, e marca a nossa vida como o próprio Deus presente na vida da gente. Quem é Jesus? É esse. E Jesus está dizendo: olhem para mim, esse que vocês estão vendo transfigurado, com as vestes resplandecentes, sou eu mesmo, o próprio Deus presente na vida de vocês. Muitos se enganaram com Jesus. A gente tem vários exemplos na Bíblia. E muitos nos enganamos acerca de Jesus. Por exemplo, quando um homem no lago de Betesda, Mateus 5, um aleijado está lá, e dizia a lenda que toda vez que o lago se movia, ou o poço mexia a água, tinha um anjo lá. Então ficava ao redor ali do lago vários aleijados, doentes, e a lenda dizia que quem pulasse primeiro na água ficava curado. Isso. Tinha um homem lá no poço há quantos anos? 38 anos, é isso? Acho que é, se eu não me engano. Você falou 20, né? Depois a gente vai conferir. Eu fiquei com 38 na cabeça. Se não for, me perdoe. Confira aí em casa e depois você me diga.
tinha um homem lá, 20 anos, 38 anos, 10 anos, 1 ano, que esperava a água se mexer, porque acreditava se ele pulasse primeiro, ele ia ser curado. E ele nunca conseguiu chegar primeiro, porque ele era aleijado e alguém pulava na frente dele. E vem Jesus, e ele diz: mestre! E Jesus diz assim: o que você quer? Quer ser curado? Não posso. Toda vez que a água se mexe, alguém pula na minha frente. Eu não consigo ser curado. Aí Jesus vai, estende a mão e cura aquele homem. Aquele homem é o exemplo de uma miopia. Ele não sabia quem era Jesus. Se ele soubesse quem era Jesus, ele não perguntava para Jesus: será que eu vou ser curado? Porque eu não consigo pular na água. Muitos outros exemplos. Pessoas que olhavam para Jesus como aquele capaz de curar a sua enfermidade e fazer um milagre. Mas Jesus é muito mais do que isso. Não percamos o nosso foco de Jesus olhando para milagres. Milagres servem para fortalecer a nossa fé. Mas o que está por trás dos milagres é que faz os milagres. Você não precisa buscar milagre para conhecer o autor do milagre. E às vezes a gente fica esperando que milagres aconteçam para que a gente tenha uma aproximação e um contato e uma intimidade maior com Ele. Não precisa. Não precisa. Sabe o que Jesus disse para os seus discípulos? Vem comigo, me segue. Vem para perto de mim, me conhece. Come 60 quilos de sal comigo e vai aprendendo de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e vocês acharão descanso para a alma de vocês. Jesus é o Filho de Deus, é o ungido, é aquele que é capaz de olhar para nós com um olhar de misericórdia, de graça, nos acolher, cuidar de nós, entender as nossas causas, saber das nossas limitações. Ele sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas lutas, sabe o quanto a gente busca e já buscou de tudo e ainda não conseguiu achar. Ele sabe. Ele é Jesus. Ele é o Deus presente. E o convite de Jesus hoje para você e para mim nessa manhã: vem comer um saco de sal comigo. Agora, é muito bom esse lugar, né? Pedro, Tiago, João, que maravilhoso aqui em cima do morro. Vocês querem ficar aqui? Não. É lá embaixo que eu vou manifestar minha presença na vida de vocês. Aqui é o milagre. Milagre mostra quem de fato eu sou na vida do dia a dia. Desçam do monte, que eu vou caminhar com vocês. E vocês vão ver, todos os dias, um milagre acontecendo na vida de vocês. Sabe de uma coisa? O texto seguinte a esse que a gente acabou de dizer, ler aqui. A partir do verso 14, de Marcos 9. Quando descem do monte, sabe quem está lá embaixo? Um jovem, atormentado por demônios, por espíritos, que roubam dele a dignidade e a vida. Sabe o que acontece? Um milagre acontece na vida desse jovem. Por quê? Desceram do monte Jesus, Pedro, Tiago e João. Não ficaram lá em cima, mas na missão conheceram de fato aquele que se apresentou para ser conhecido e de alguma maneira brotar confiança na relação com Ele, ser amado, porque Ele ama aquele a quem Ele chama para caminhar consigo. Jesus nos convida nessa manhã para que olhemos para a sua face, vejamos o seu resplendor, saibamos quem Ele é, mas que não fiquemos só nisso. Vamos para casa. Experimenta a presença dEle na sua relação
de marido e mulher, 58 anos, que venham mais 58. Experimente a presença dele na sua relação marido, mulher, pais e filhos, irmãos. Experimenta isso no seu trabalho. Caminhem com Jesus, conheçam Jesus, guardem as suas palavras, guardem os seus ensinamentos e vivam a vida que Ele quer nos dar. Para finalizar, Jesus ensinou muita coisa para a gente. Eu estava ouvindo o Ed René, para arrepio de alguns, aqui, essa semana. Eu adoro o Ed. E ele dizia, numa das suas falas, que Jesus foi o primeiro líder, entre aspas, religioso. Eu acho que Jesus odiava a religião. Eu também não gosto, não. Religião, essa coisa da instituição que amarra, que prende as pessoas, que diz que é assim, não pode ser assado e se fecha. Jesus ele era a própria religião. Que Jesus foi o líder, o mestre único da sua época que ensinou uma coisa que ninguém tinha ensinado. Você sabe o que é? Jesus foi o único que disse: amem os seus inimigos. A lei de Italião, Moisés, está lá, olho por olho, dente por dente. Dizia-se entre os antigos gregos: dê a quem faz o bem para você o bem, o mal paga com mal. A quem te der alguma coisa, você dá também. Quem não te der nada, não dê nada. Aos amigos tudo, aos inimigos o desprezo. Jesus ensinou a gente muita coisa diferente. Por exemplo, amar os nossos inimigos, amar os diferentes da gente. Amar aqueles que a gente olha, que a gente percebe que é diferente. E que bom que é. Jesus nos ensinou a olhar para a natureza e ver o cuidar de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus cuida de nós. Busca a presença de Deus na sua vida. Esse que te faz capaz de amar quem está do seu lado, de dar o melhor de si. Que coisa maravilhosa. Salvação para o mundo, para a humanidade. Jesus nos ensinou a buscar sentido para a vida. Não fiquem muito preocupados com o que está no exterior. Tudo acontece dentro da gente. O que está do lado de fora só tem sentido porque ganha sentido com o que vem de dentro da gente. Tanta coisa. Olha para Jesus, caminha com Ele, come sal com Ele, conhece Jesus. Você tem conhecido Jesus? Você conhece Deus? Só dá para confiar nele e amar Ele, se a gente conhecer.